Bom dia a todos, seja bem-vindo na nossa Sala da Esperança. Nesta manhã de sexta-feira, nós estamos hoje finalizando a nossa lição de número 3, que nós estudamos esta semana, falando sobre o Evangelho Eterno. Foi uma lição importantíssima, uma lição maravilhosa, uma lição, extraordinária, né? Porque vem falando aí, nós aprendemos, né, sobre os últimos dias, o Evangelho Eterno, que precisa ser pregado, o Evangelho da salvação em Cristo, a salvação pela graça e as verdades, né, que precisaria também ser restituídas, né, que foram perdidas no passado, né, por muitos cristãos que perderam verdades, né, da palavra de Deus por não aceitar. Mas Deus, ele nos últimos dias levantou um movimento, né, para movimentar, restituindo as verdades que foram perdidas, né? E este evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Tá? E hoje nós estamos aqui concluindo o nosso estudo da nossa lição. Tá? Eu quero orar com você neste momento para nós pedirmos a bênção de Deus e assim estudar mais esta lição. Querido Deus, amado Pai, nosso grande Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã, nesta sexta-feira, damos graças a Ti porque nós estamos agora estudando a nossa lição, concluindo a lição desta semana, falando sobre o Evangelho Eterno. É um Evangelho singular, não são vários evangelhos que têm sido pregados, mas é o Evangelho da verdade, o Evangelho da Tua Palavra. E por isso, querido Deus, nós queremos mais uma vez que o Teu bom e Santo Espírito, por favor, esteja conosco, abrindo a nossa mente para nós podermos compreender e o nosso coração para viver em obediência, desejando sempre guardar os Teus santos mandamentos como resultado da graça de Cristo Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, hoje nós estamos aí concluindo o estudo que nós tivemos desta semana, desta tão importantíssima lição, né, falando sobre o Evangelho Eterno. Nós podemos ver que não são todos os evangelhos que são ensinados, que são pregados, né, que é eterno. Mas nós estudamos aí o capítulo 14 de Apocalipse, né, e nós podemos ver aí que Deus ele tem um evangelho, né, que esse evangelho precisa ser levado a todo mundo, né, esse evangelho precisa ser anunciado a todos os corações no mundo inteiro, porque é um evangelho decisivo, é um evangelho que vai levar todo ser humano a tomar uma decisão, né? Uma decisão para viver eternamente com Deus, com Cristo Jesus, sendo salvo pela sua graça através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, né? Onde nós, por meio dos evangelhos, conhecemos que nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Então, nós somos salvos, né? Só que a salvação, queridos, uma vez que nós somos salvos por Cristo Jesus, né, traz para nós também compromisso. Que compromisso é esse? Compromisso em andar em santidade, em obediência aos mandamentos de Deus,
a lei de Deus, os princípios de Deus, né? Essa graça de Cristo Jesus, ela nos salva e também nos capacita para nós vivermos essa vida, né, de santidade em harmonia com os ensinamentos da sua palavra. Ok? Muito bem, por isso ele é um evangelho eterno, né? É um evangelho que leva o ser humano a ter uma visão para todo sempre, para toda a eternidade, não somente em uma vida, né, material, ou vivermos somente em ideias materialistas. Não. A visão espiritual da palavra de Deus é nos levar, né, a crer em Cristo Jesus, de que nós viveremos eternamente. Mesmo os nossos entes queridos que já morreram, né, que estão no pó da terra, estão dormindo, eles, né, conforme a promessa da palavra de Deus, irão ressurgir, ressuscitar, né, incorruptíveis, transformados para viver a vida eterna. E os vivos, né, quando Jesus voltar, também serão, né, transformados, né, para viver, né, eternamente com Cristo Jesus. Tá? Então, estas são as lições que nós estudamos esta semana, claro, né, através aí da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, aqui no livro Grande Conflito, né, propriamente na página 508, aqui um parágrafo que é muito importante, que fala assim, olha: servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes em toda a extensão da terra. Será dada a advertência, haverá milagres, os doentes serão curados, os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que crerem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Né? Nós lemos isso em Apocalipse capítulo 3, verso 3. Assim os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. Tá? Então, como eu disse aqui para vocês, que o Evangelho eterno, o objetivo principal, queridos, é fazer com que nós venhamos a tomar uma decisão. Tá? Não vai ficar ninguém que vai ficar indeciso. Tá? Eu posso, né, decidir se me perder, eu posso decidir rejeitar a Jesus, rejeitar o plano da salvação, tá? Não querer nada com Deus, e assim o resultado dessa minha rejeição, dessa decisão tomada, verdadeiramente não é outra coisa senão a morte eterna. Tá? Também posso tomar a minha decisão, e eu confesso para vocês que eu já tomei, de aceitar todos os ensinamentos da palavra de Deus, da sua verdade, né, os evangelhos que me ensina Cristo Jesus, entregando a sua vida, vindo a este mundo, entregando a sua vida para nos salvar, tá? E ao aceitar esse sacrifício oferecido por Cristo Jesus, tá? Mediante a sua graça serei salvo dos meus pecados, da condenação do pecado. E assim, desta maneira, queridos, irei viver uma vida, você também, claro, né? Uma vida de companheirismo com Jesus, andando sempre com Jesus. E com isso, estaremos aprendendo com Ele a viver uma vida de santidade, de abandono do pecado, de abandono dos vícios, tá? E isso chama santidade. É cada dia subindo um degrau da escada da santificação, da escada da vida, tá? Então, cada dia que eu aprendo mais e que ando com Jesus, eu vou me distanciando, não é, do pecado,
né, e vou cada vez mais me assemelhando a Cristo Jesus. Assim somos nós todos, tá? Então, queridos, os servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para o outro para proclamar esta mensagem do céu. Porque não é uma mensagem terrena, não é uma mensagem comum, não é uma mensagem de prosperidades materiais, não é uma mensagem simplesmente de oferecer milagres de curas, e muitas, né, desses milagres aí ensinados são até, né, enganosos, não são verídicos, não estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, de maneira, queridos, que aqueles que são chamados por Deus para levar esta mensagem, né, como servos de Deus, iluminados, irradiando pela santa consagração, vivendo todos os dias em comunhão com Deus, aí sim, queridos, esses, né, que levarão essa mensagem acompanhado pelo Espírito Santo, né, e fazendo milagres. Veja só, um pouco antes da volta de Jesus, a promessa da palavra de Deus é que ele vai derramar o poder do Espírito Santo em semelhança de chuva serôdia, ou seja, a chuva da colheita, né? Aquela chuva que vem para amadurecer o grão. Então, o poder do Espírito Santo vai ser derramado em abundância desta maneira, que é para amadurecer o grão, tá, do Evangelho, e assim preparar para a grande colheita, que será a vinda do Senhor Jesus. Tá? E muitos, né, terão o privilégio, receberão o poder do Espírito de Deus para operar milagres, né? Mas não é milagres, que aqui diz que o Satanás também ele faz milagres, falsos milagres, né? E infelizmente hoje ele está fazendo isso, usando pessoas, né? Usando alguns aí líderes religiosos para operar alguns milagres, porém são milagres falsos, né? Claro que Deus opera milagres verdadeiros, usa pessoas para operar milagres, sim, mas o inimigo, para enganar, ele também faz, só que milagres falsos, ok? Por isso nós devemos tomar cuidados. Mas, queridos, Deus ele vai derramar o poder do seu bom e santo Espírito para que grandes coisas aconteçam, né? Esta mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho eterno, será pregada em todo o mundo. Tá? Eu quero compartilhar também com vocês aqui alguns versos no livro de Joel, capítulo 2. Tá? Capítulo 2, eu leio o verso 28, verso 29, e aqui a primeira parte do verso 32, que diz assim, olha: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E aqui a primeira parte do verso 32 diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Então, a promessa de Deus aqui, queridos, é que Jesus ele derramará, né, como eu disse para vocês, o poder do Espírito Santo em conformidade com a chuva serôdia, em abundância. Tá? E aqui o texto aqui da palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, Deus promete conceder o seu poder, o poder do seu Santo Espírito, queridos, para todos, para criança, para jovem, para adolescente, tá? Juvenil, para adulto, para pessoas idosas, servos, servas, né? Empregados, empregadas. Então, todos aqueles, queridos, que conhecer esta verdade da palavra de Deus, do Evangelho eterno, né? Conhecendo a Jesus como seu Salvador, aceitando como seu Redentor, entregando a sua vida a Ele, tá? Deus o terá você como seu servo.
E aí diz que ele vai conceder o seu santo e bom poder, o poder do Santo Espírito sobre você, para que você possam, né, realmente, queridos, refletir o caráter de Cristo por esta mensagem sendo anunciada a todo mundo, essa mensagem verdadeira, tá? E aí a promessa de Deus é que ele vai derramar o poder do Espírito Santo sobre os idosos, tá? Deus vai derramar sobre os adultos, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre os juvenis, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o empregado, sobre o desempregado, né? Aliás, sobre a empregada. Então, queridos, todos vão, né, receber o poder do Espírito de Deus, tá? Todos, né, quando eu digo todos, todos aqueles, né, que com Cristo Jesus fez um concerto, entregou a sua vida a Ele, aceitou o sacrifício de Jesus, tá? Então, queridos, essa promessa que Deus está dando aqui na visão do profeta Joel serão para os últimos dias, tá? E nós estamos vivendo nos últimos dias, como diz o texto aqui, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nós estamos vivendo, queridos, nos últimos dias nesse momento. E Deus ele já está começando a derramar esse poder sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre o seu movimento, para levar esta mensagem, né, a todo mundo, tá? Então, só repetindo aqui, serão sobre os idosos, os adultos, os jovens, né, os adolescentes, os juvenis, as crianças, tá? Deus considerado o seu Santo Espírito sobre os servos, sobre as servas, né, o empregado, a empregada, né, pessoas que, quem sabe, estarão desempregados, né, de algum ofício, mas estarão aí recebendo o poder do Espírito Santo e envolverão de forma assim integral na obra de Deus, pregando o Evangelho. Tá? Deus vai usar todas as pessoas que estarão, né, com a sua vida aí nas suas mãos. Então, que nós possamos tomar a nossa decisão hoje, não é verdade? Porque este Evangelho é exatamente para isso, para nós tomarmos uma decisão. Então, eu posso dizer para você que eu já tomei a minha decisão. Eu quero ser usado por Deus e você também. Tome a sua decisão e vamos dizer, Senhor, eu quero ser o teu servo, eu quero ser a tua serva, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero falar do teu grande amor, levar esta mensagem a todo mundo. Amém? Queridos, amanhã nós estaremos começando uma nova lição, lição de número 4. Será uma lição extraordinária também, muito importante. Fica aí o meu convite a você. Que Deus te abençoe, fique com Deus, desejo a você um ótimo sábado muito abençoado, tá? E até logo.